Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos criar fórmulas para os últimos jogos de cada time. Dando continuidade aqui à nossa tabela, na última aula fizemos as fórmulas aqui para trazer as informações do que foi feito aqui em cálculos. Nós temos todos esses cálculos aqui e aí retornamos para cá. Vamos continuar completando agora essa parte aqui dos últimos jogos. E aí é o seguinte... Vamos criar uma fórmula aqui que ela é complexa, que ela precisa lidar com várias coisas. Aqui eu já falei sobre isso, sobre campeonato, sobre turno. Conforme a gente vai escolhendo aqui, essas informações mudam para considerar a rodada. O mandante e o visitante, a gente não precisa se preocupar com questões de colocar isso aqui em critérios, porque isso tudo foi feito aqui. As fórmulas aqui de pontos, gols, tudo isso leva em consideração aqui no escolher para saber se foi mandante, visitante ou geral. Isso a gente já fez antes. Então, se eu venho aqui e escolho mandante, ele já troca aqui, ó, coloca a classificação como mandante e aqui como visitante. Só que para os últimos jogos, a gente vai precisar dessa condição de mandante e visitante. Vai ter que ter os testes aqui de turnos também, de campeonato, de considerar a rodada. A maioria das coisas que foram feitas aqui tem que ter também para os últimos jogos. Vamos utilizar uma combinação de fórmulas. Vai ter o índice de novo, vai ter o corresp, vai ter o C, funções que você já conhece, e vai ter uma função nova que é o desloque, para a gente criar alguns intervalos. E aí a base dessa fórmula é criar intervalos retornando as rodadas. E a partir daí a gente identificar essa pontuação do time. Se ele venceu 3, se perdeu 0, se empatou 1. Então vai ser feito primeiro aqui, em cálculos. Aqui, ó. A gente tem essa área aqui para isso, para os últimos jogos. Está aqui, que é o geral, que soma mandante e visitante. Aqui é só mandante e aqui só visitante. A base, como eu falei, dessa fórmula é trazer aqui as rodadas. Então, são duas partes. Primeiro eu trago as rodadas, depois eu trago qual é a pontuação ali, né? 301. Vamos trazer aqui primeiro o nome do time. Aí é só fazer uma referência aqui, igual ao primeiro time aqui, que é o América Mineiro, aqui na ordem alfabética. E puxo aqui para baixo, para completar os 20 aqui. Eu vou fazer aqui, para explicar essa fórmula, como eu falei, ela é complexa e envolve algumas coisas, eu vou criar uma área aqui do lado, fazer essa fórmula aqui do lado e depois eu trago para cá. Então, vou inserir aqui algumas colunas. Botão direito inserir. E aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou vir aqui em jogos, vou pegar todas essas colunas aqui de rodada até o ponto do visitante, então Ctrl C, Ctrl V e vou manter a largura da coluna original. Então, todas as colunas aí. Aí o que vai acontecer? Isso que eu vou fazer aqui, para explicar a fórmula, nesse primeiro momento, só vai funcionar para quem tem o Excel 365. A gente vai criar um despejo de matriz aqui. Não se preocupa se você não tem, se não funcionar o despejo de matriz, vai funcionar no final aqui, para todo mundo. Se você não tem o Excel 365, faz a fórmula para depois a gente passar para cá. Mas você não vai ver o despejo de matriz, mas não tem problema, no final funciona. Eu preciso saber a rodada aqui para saber o time, qual foi a pontuação dele naquela rodada. Isso porque a gente tem toda uma questão de turno, primeiro turno, segundo turno, campeonato, vai ter período que eu escolher. Tenho que considerar a rodada. Se eu considerar a rodada e for para a rodada 1, eu preciso pegar a informação só da rodada 1. A gente tem a questão do mandante e do visitante, porque, por exemplo, eu não posso considerar que é um jogo mandante ou do visitante. É um sim, outro não. Porque o time pode jogar 2 vezes como mandante e depois 2 vezes como visitante. E também isso não é uma sequência. Ele pode jogar 2 vezes como mandante e só fazer essa sequência de visitante lá na frente. Então não tem esse padrão. A gente pode ter jogos adiados, como por exemplo tem o jogo do Vasco e América Mineiro que foi adiado. Então eu também não posso considerar que todos os times jogaram naquela rodada. É por isso que a fórmula é complexa, porque precisa tratar disso tudo. Então nós vamos aqui passo a passo, explicando aqui como vai funcionar, retornando aqui as informações para você já visualizar. É legal essa questão das matrizes dinâmicas, porque você vai ver o resultado aqui, com o que ele vai retornando.
E depois, no final, a gente vai ter apenas um número aqui, que é um número de rodada para cada time. Então, vamos começar aqui usando a função desloc. Igual desloc, abro e fecho parênteses, entro no inserir função. A função desloc ela pode fazer duas coisas. Ela pode se deslocar entre as células e ela pode criar intervalos. Vamos focar no criar intervalos, que é o objetivo aqui. Então, tem uma referência. Qual é a minha referência? Eu vou aqui na tabela de jogos, ó, e eu vou começar aqui, na primeira célula que vem da tabela. Logo depois do título aqui, é aqui eu quero começar aqui. Quantas linhas eu quero pular? Esses dois primeiros é deslocamento, de linha em coluna. Não quero pular nada, quero permanecer no B6. 0 e 0. Não quero pular linha nem coluna. Aqui é onde eu crio um intervalo. Nesse primeiro exemplo, eu vou fazer assim. Eu quero retornar toda a tabela de jogos. A gente tem 38 rodadas, 10 jogos por rodada, então são 380 jogos. Eu vou colocar aqui, ó, 380, que a altura é a quantidade de linhas. E aqui a largura. A largura são essas colunas aqui, ó. São 20 colunas, se eu não me engano. Se for mais, eu altero aqui depois. Vou colocar 20 aqui. E dar um OK. Ó. Foi certinho, são 20, ó. 20 colunas. Tá vendo o que eu fiz aqui? Eu trouxe todas as informações que estão lá na tabela de jogos. Rodada, fase, turno, tudo isso aí. E aí, sempre lembrar que se para você não funcionou isso aqui, não se preocupa. Continua fazendo, entendendo que no final vai funcionar. E aí, a partir daqui, a gente tem várias condições. A base é a rodada, que vai ser isso aqui que eu vou precisar. Só que dentro disso aqui eu preciso saber tudo aquilo, de considerar rodada, de turno. Eu preciso saber se o time jogou naquela rodada, então eu tenho essas condições. Preciso comparar se o time está naquela rodada e se ele jogou. Né? Não quer dizer que se ele está na rodada ele vai estar, todos estão. Mas se ele jogou, a gente precisa testar isso também. Então vamos começar agora a fazer o seguinte. Ó. Vou entrar aqui, inserir função. A nossa primeira condição já é aqui, ó. Se eu estiver no primeiro turno e no campeonato, beleza, eu começo no B6. Só que se eu estiver no segundo turno, eu não começo no B6. Então vamos criar uma condição com C aqui, ó. C, abre e fecha parênteses, entro aqui no C. O que eu vou testar? O turno. Já deu esses nomes anteriormente, eu posso clicar na célula ou digitar. Como eu já sei, eu vou colocar aqui, ó. Turno. Eu vou dizer o seguinte, ó, se o turno ele for igual a 2, aí eu não começo lá no B6. Eu vou começar no B6 só se for campeonato ou primeiro turno. Então, eu vou testar. Se ele for igual a 2, eu vou começar no segundo turno, que começa a partir da rodada 20. Vou vir aqui no valor verdadeiro, vou lá em jogos, desço essa barra de rolagem aqui e vou na primeira linha aqui da rodada 20. Está aqui, ó, B196. Se não for 2, vai ser o campeonato. Aí eu começo no início aqui, que é lá no B6. Então essa é a nossa primeira condição. Eu já vou fixar com F4 aqui, que depois a gente vai copiar essa fórmula lá e não pode mudar essas referências. Vou clicar em OK. Não teve alteração, mas olha só, se eu vier aqui na tabela e escolher segundo turno, o que tem que acontecer lá? Aquele intervalo tem que começar na rodada 20. Então, vamos em cálculos. Ó, começou no 20. Então, com isso, a gente está criando essas condições e aí vai afunilando aqui até só sobrar o time, depois sobrar só a rodada e a gente conseguir fazer essa questão de trazer os resultados, mas combinando vários critérios. Voltando aqui na tabela, vou voltar para campeonato. Vamos para a altura dos dados. Se eu marcar ou considerar a rodada, ele tem que mostrar só aquela rodada que está selecionada. Por exemplo, vamos lá em tabela, eu vou aqui para a rodada 1, dar um OK, e vou marcar aqui, ó, considerar a rodada. Já tenho os resultados aqui da primeira rodada, só que aqui, o que tem que acontecer? Se eu marquei primeira rodada, ele tem que mostrar só a primeira rodada. E a gente vai criar essa condição agora. Aqui é a mesma coisa que fizemos aqui, ó, na tabela. Eu tenho que ter isso aqui para testar se for considerar a rodada verdadeiro. É a selecionada, se não, tem que testar o turno.
Se ele for 1 é o turno 1 final, se não a rodada atual, isso que a gente fez aqui. Mesma coisa. Então, eu entro no inserir função. Aqui, onde a gente tem a altura. Só que nessa altura, eu não vou colocar direto essa condição. Se for rodada, considerar rodada, se for turno, por quê? Porque ele vai me trazer um número. Apenas um número. Só que nesse caso aqui, eu preciso retornar um número, só que um número que é procurado por uma função, que é a função corresp. Então, eu entro aqui, coloco corresp, abro e fecho parênteses, entro aqui no corresp. Por essa caixa aqui, você vai entendendo os resultados que vão aparecendo aqui. E aí você vai ver que depois o que vai aparecer aqui do corresp. Ó. Aí, qual é o valor procurado? O valor procurado, aí entra aquela condição. Se, aí vou aqui, se o considerar rodada for igual a verdadeiro, eu vou mostrar quem? A rodada selecionada. A gente deu um nome aqui de RD selecionada, que é 1, ó, já está aqui. Se não for, eu já posso considerar que é o total das rodadas? Não, porque tem a questão do turno. Aí entra outro C, mesma coisa que fizemos na aula passada lá para a tabela. C, aí eu vou testar aqui. Se o turno for igual a 1, então eu tenho o turno 1 e está aqui, ó. Vou clicar aqui, turno 1 final. Se não, a gente mostra o total aqui das rodadas, que aí se for campeonato turno 2, ele mostra o total. Repara o seguinte, ó, deu 38, que é eu estou no turno 1 ou no campeonato. É o resultado aqui, ó, do C, desse 38 aqui. Se ele for considerar a rodada verdadeiro, então ele vai dar 1 porque ele está no verdadeiro, esse aqui é no falso. Então ele deu 1. Esse número 1 é o valor procurado da função corresp. Eu vou procurar 1. E aí que entra aquela questão, ó, eu vou procurar 1. Eu preciso criar um intervalo que tenha essas rodadas. Eu procuro 1, ele vai me dar uma posição, eu crio um intervalo para ele trazer só as informações da rodada 1. Então aqui, o tipo correspondente é 0, porque é um valor exato. Aí na matriz procurada, qual seria a matriz procurada? A princípio é a coluna de rodadas, que seria isso aqui, ó. Se eu clicar aqui em jogos, clicar aqui, ó, ele vai trazer aqui, TB Jogos RD. Beleza, isso funciona? Funciona. Se eu clicar em OK, ó, ele trouxe 1 a princípio, só que eu preciso de 10 linhas, porque cada rodada são 10 jogos. E aí, isso que eu vou fazer aqui agora não é padrão, depende do campeonato. Se eu tenho 10 jogos por rodada, eu preciso de 10 linhas. Eu trouxe uma linha aqui, eu vou somar 9. Se você tem um campeonato que tem 5 jogos por rodada, você vai somar 4. É um número a menos do total, que é justamente para somar com o que foi retornado. Então, voltamos no inserir função, voltamos no desloque. Na altura aqui, ó, que ele me retornou 1, ele está dizendo que a altura é 1, é uma linha só. Tem que ser 10. Então, eu coloco aqui mais 9. Ok. Agora eu tenho um intervalo de uma rodada. Por quê? Porque eu marquei considerar rodada. E se eu avançar para a segunda? Ele tem que mostrar 2 rodadas lá. Ó. 2 rodadas. Só que falta uma coisa aqui, ó. Por quê? Aqui eu disse o seguinte, ó, no corresp aqui, vamos lá. Eu falei que a matriz procurada é o TB Jogos RD. Isso aqui vai ser TB Jogos RD só se for turno 1 ou campeonato. Se for turno 2, precisa começar no turno 2. Então eu coloco um C aqui, vou abrir e fechar o parênteses e vou entrar no C. Vou tirar isso daqui, Ctrl X aqui, botar ele aqui embaixo. Aí minha condição é a seguinte, se o turno ele for igual a 2, aí não é o TB Jogos RD, tem que ser só o intervalo das rodadas do segundo turno. A gente já deu esse nome lá no início. Ó, se não lembra, você pode vir aqui e selecionar. Você vai ver que vai ser criado um nome aqui. Ó. A partir da rodada 20, ó, Ctrl Shift seta para baixo, é o turno 2 underline rodada. A gente já deu esse nome anteriormente. Então, nós temos até agora um desloque, que cria uma condição com o C.
para saber se o turno é 2. Depois a gente tem um CORRESP, para as condições também de considerar rodada, intervalo de rodadas, turno 2 também, o campeonato turno 1. Até agora é isso. Ok. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso aqui não desse intervalo inteiro. Eu só preciso, nesse momento, da coluna de mandante. A gente vai fazer mandante e visitante. Primeiro é o mandante. Como que eu faço para pegar só essa coluna? Essa coluna aqui, se eu contar aqui, ó, ela é a coluna 7. Então eu consigo essa informação usando a função índice aqui na frente. Ó. Índice. Essa é a matriz do índice. Ponto e vírgula. Eu quero a informação de linha? Não, eu quero só a coluna. Pulo isso daqui. Qual é a coluna que eu quero? 7. Fecho parênteses, Enter. Agora eu tenho só um intervalo dos nomes dos times. E aqui é de acordo com a rodada. Palmeiras, América, Botafogo é o que está aqui. Palmeiras, América, Botafogo. E aí tudo aquilo de condição vai mudando tudo, trazendo os times. Agora eu preciso fazer uma condição para saber se o time está naquela rodada e se ele jogou. Isso é importante, porque a gente só vai considerar se ele jogou, tem aquela questão de adiar jogo, enfim, o jogo é num dia, num sábado, o outro é domingo, a gente só pode considerar quem jogou sábado, quem vai jogar ainda está na rodada anterior, tem tudo isso. Aqui eu crio uma condição, usando a função C. E aí a gente vai ter aqui uma combinação de critérios, então eu vou colocar isso entre parênteses também. Vou botar um parênteses aqui e outro aqui, para ficar essa condição aqui. Eu vou até fazer assim, ó. Primeiro eu vou fazer a condição, que é o time aqui. Vou testar se esse time é igual a esse resultado aqui. Procurar nessa coluna aqui. E aqui, ó, eu vou dar um Alt Enter, que a gente quebra aqui. E aí deixa assim, que fica melhor para identificar. Esse AZ4, depois que eu passar para cá, eu vou copiar ele para o lado. Então, eu quero manter fixa essa coluna AZ. Então, eu coloco um cifrão aqui. Estou testando se o time está aqui na lista. Só que tem mais uma condição. Ele tem que ter jogado. Como que eu sei se o time jogou? Ele tem que ser diferente de vazio no resultado. Se for diferente de vazio, significa que ele jogou. Aí que vai entrar um conceito aqui de multiplicação de matrizes. Quando eu uso o asterisco aqui, significa que eu estou multiplicando as matrizes e eu preciso de 2 valores verdadeiros. Eu preciso encontrar o time e preciso saber se ele jogou, que é o diferente de vazio. A multiplicação nessas fórmulas de matrizes assim significa o E. Então tem que ser o time e diferente de vazio. Estando essas duas condições verdadeiras, a gente consegue fazer o critério, que é o que eu quero aqui, ter o time e ele ter jogado. Aí eu vou repetir isso aqui, ó. Vou pegar tudo isso aqui, desde o índice, ó, vou dar um Ctrl C, vou colocar aqui embaixo, ó, fazer um Alt Enter de novo, Ctrl V, colocar esses parênteses aqui e aqui. Aí eu quero, ó, os gols do mandante, para eu saber se ele jogou. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gols do mandante é a 11ª coluna. Então, no lugar do 7 entra o 11. E aqui entra a condição de diferente de vazio, que são 2 aspas. Aí eu fecho o parênteses. Então, eu tenho essas duas condições. Ele precisa estar aqui e ele precisa ter jogado. Tá? Só que aí é o seguinte, ó, ele pode ter jogado como visitante. Lembra que a gente fez o soma 6 várias vezes para testar mandante e visitante nas duas situações? Aqui é a mesma coisa. Então, como que eu sei se ele jogou como mandante e ele traz a informação, mas se não, se ele jogou como visitante? Como é que eu coloco essa situação aqui? Aí entra o outro conceito das matrizes, que é o mais. O mais é o ou. Lembra que o asterisco é o e. O mais é o ou. E aí eu vou dizer o seguinte, ou ele jogou como mandante ou jogou como visitante. Tá? E aí isso aqui repete do diferente de vazio. Mas essa é a ideia, eu preciso das duas situações, procurar ele no mandante, procurar ele no visitante. Só que aí é fácil, ó, porque eu posso copiar isso tudo aqui e trocar só a numeração das colunas. Então eu pego tudo isso aqui, ó, dou um Ctrl C, vou aqui, ó, Alt Enter, Ctrl V, a fórmula é grande mesmo. O que vai mudar aqui? Ó,
Aqui onde eu coloquei 7, que é o mandante, eu preciso do visitante agora. Então, se o 7 é o mandante, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ó, o visitante é o 17. E os gols do visitante? Está aqui, ó. Então, 17, 16, 15, 14, 13. No lugar do 11 é o 13. Então, tudo isso aqui, até agora, foi só para criar as condições. Ó. Tudo isso é o teste lógico. E agora? Agora eu vou colocar o valor verdadeiro. Quais foram as rodadas que ele jogou. Aí eu vou repetir também isso aqui, ó, do índice para cá, ó. Ctrl C, Ctrl V. Com a diferença de que agora o que eu quero é a rodada, que é a primeira coluna, que é essa aqui. Fechei o parênteses. Bom, aí falta só um passo aqui agora. Tudo que eu fiz aqui foi para retornar as rodadas. Só que aqui, ó, observa que eu tenho uma numeração de 1 a 5. Então, essa numeração de 1 a 5, ela vai me dizer, por exemplo, nós estamos na 17ª rodada. Então, aqui, ó, primeiro maior valor, 17. Depois, 16, 15, 14, 13. Né? No padrão de campeonato, sem ter marcado nada lá, de considerar rodada, de mandante ou visitante. Então, a gente usa a função maior para saber o seguinte, ó, dentro desse intervalo, quem é o maior? É o 17. Aí, como que eu trago o anterior? É o segundo maior. Depois o terceiro maior. Então, aqui eu uso a função maior, abro parênteses, de tudo isso daqui, lá no final, ponto e vírgula, e eu vou começar por aqui, ó, pelo quinto maior. Já vou fixar essa linha 3 aqui, porque aí a gente vai copiar isso para baixo aqui depois essa fórmula vem para cá. E aí eu vou ter como fixo aqui para conseguir copiar. Fechei aqui. E aí, se você não tem o Excel 365, nesse momento você tem que fazer Ctrl Shift Enter, que é para ver o resultado de matriz. Quem tem o Excel 365 não precisa, é só dar o Enter. Eu tenho aqui 12. Vamos trazer essa fórmula para cá, ó. Ctrl C, eu só coloquei aqui para explicar. ESC, Ctrl V. Ainda tem um último detalhe aqui. Para eu conseguir copiar essa fórmula para o lado, eu fixei aqui esse AZ4, que é essa coluna aqui, e fixei a linha 3, que aí eu consigo copiar para o lado e para baixo. Só que como a gente tem um intervalo aqui de rodada, ó, TB Jogos RD, que é o nome de coluna, essas colunas elas andam aqui para o lado. Ó. Se eu puxar aqui, você vai ver que esse TB Jogos RD passou para fase. Então não pode. Como que eu fixo o intervalo de coluna? Aí é assim, ó. Vamos pegar aqui, olha, aparece aqui. Então, TB Jogos RD, depois do colchetes, eu vou colocar 2 pontos, vou colocar o RD novamente. Só que isso tem que ficar dentro de outro colchetes, ó. Coloco ele aqui e aqui. Então é assim que a gente fixa uma coluna. Aí eu seleciono isso aqui, ó, que aí dá para copiar e colar, né? Não precisa ficar alterando todos eles, ó. Onde tiver o TB Jogos RD, eu altero. Ctrl V aqui. Aqui. Aqui também. E aqui. E aí, sempre lembrando, quando editar, se você não tem o 365, o Excel 365, Ctrl Shift Enter. Se tiver, só pressiona Enter. Agora eu puxo para o lado aqui. Ó, o América Mineiro, ó, ele tem um jogo adiado, que é a rodada 15. Ela não aparece aqui. Puxo para baixo para fazer para todos. Ó. Aí tem time que vai ter a sequência certinha, 17, 16, 15, 14, 13. Tem uns que vão pular pelos jogos adiados. O América e o Vasco, eles pulam porque não tem rodada 15. Bom, então é o seguinte, ó, vamos parar por aqui. A aula já ficou muito grande. Essa primeira parte aqui foi para trazer as rodadas. Depois a gente vai criar a fórmula aqui para trazer os resultados. Lembrando que isso aqui foi só para explicar. Eu vou excluir aqui, se quiser deixar aí para questão de estudo, mas eu vou excluir aqui que foi só para explicar as fórmulas. Aquela questão das matrizes dinâmicas. E aí salva. Na próxima aula a gente continua para trazer aqui, ó, os resultados aí de acordo com as rodadas. Um grande abraço e até a próxima aula.